Boa noite, paz, Jesus, seja com teu coração. Novamente estou aqui e é uma alegria, né? Sempre estar aqui com vocês. Um prazer muito grande poder compartilhar a palavra de Deus essa noite novamente. Talvez você tenha caído na repetição, né? De sempre sair aos domingos, né? De casa, à noite, vir para esse lugar, cantar canções ao Senhor, ouvir uma palavra. Às vezes isso a gente faz isso tão automático que a gente esquece, né? Como esse momento é importante. E, bem, eu só quero te lembrar que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida. Ela entra de uma forma que muda tudo o que está dentro de nós. E quando de fato isso acontece, é uma bênção, né? Porque a nossa mente é transformada, a nossa mente é mudada. E se a nossa mente é mudada, também as nossas atitudes são mudadas, né? E, enfim, tudo é mudado. E a minha expectativa aqui com você essa noite é a mesma, né? Semana passada eu estava aqui com vocês, eu contei a história de José, vocês lembram? Né? Quem estava aqui lembra? E eu contei a história de José apenas para mostrar como Deus, ele quer, né, nos tornar pessoas mais humildes, né? Mais mansas, mais parecidas com Jesus, porque se não for dessa forma, a gente não vai glorificar o nome do Senhor. Todos nós somos orgulhosos. Depois da queda, né, do homem, todos nos tornamos orgulhosos, soberbos, né? Há sempre uma vontade de querer se igualar a Deus, né? E querer governar a nossa própria vida e querer governar também a vida das pessoas que estão do nosso lado, né? Queremos estabelecer controle, né, sobre tudo, sobre nós e sobre os outros também. E o que Deus quer fazer conosco, Ele quer exatamente nos livrar desse controle. Ele quer nos livrar de querer controlar tudo. E para isso, né, Ele começa um processo de humilhação, de quebrantamento. Amém? E eu creio, né, que esse processo é um processo que, sei lá, leva, de repente, toda uma vida, né? Eu não sei se tem algum momento onde a gente vai estar plenamente quebrantado assim diante do Senhor, mas eu acredito que a gente experimente isso em vários momentos da nossa vida, sabe? Em várias etapas, porque, né, há uma luta, né, acontecendo dentro de nós. E eu quero te fazer uma pergunta, começar fazendo essa pergunta para você. Quais são os indícios, então, de uma vida quebrantada, né? Quais são os indícios que provam, de fato, que nós estamos quebrantados? E, por favor, eu queria que você entendesse isso. Não, o que eu quero conversar com vocês aqui essa noite não é algo para você ficar avaliando na vida da pessoa que está do teu lado, né, na vida de um outro irmão, mas para que a gente possa avaliar na nossa própria vida, porque essa palavra não é uma palavra para você, é uma palavra para mim primeiramente, entende? Eu estou aqui falando, mas primeiro para mim, né? Essa palavra primeiro me alcança e depois ela te alcança de alguma forma, mas eu queria que você tivesse essa percepção. Eu queria discorrer alguns pontos aqui, mas que fossem pontos para você se avaliar e não avaliar o seu irmão, entende o que eu falo? Porque nós somos bons, né, em pegar coisas assim e falar, poxa, essa palavra foi muito boa, mas para o fulano, né? Poxa, pena que o Beltrano estava aqui, senão ele seria muito abençoado. E a gente esquece que primeiro Deus quer falar conosco, amém? Então, por favor, né, tome isso primeiro para você, primeiro se avalie, amém? Para depois ter a chance de poder ajudar o irmão. Eu queria falar aqui, ler primeiro um salmo com vocês, o Salmo 34:18. Você vai projetar aí. Legal. E diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Como eu estava falando com vocês, todos somos orgulhosos e Deus trabalha para que a nossa vida, o nosso coração seja quebrantado, seja humilhado, seja humilde. Por quê? Porque Ele está perto dos quebrantados de coração. Amém? Então, se não estivermos quebrantados, talvez a gente esteja longe do Senhor. E talvez a gente não tenha se dado conta disso ainda. E a pergunta que eu fiz inicialmente é: quais são então os indícios, né, de uma vida quebrantada? Olha, a primeira coisa que eu quero te falar é que uma pessoa, quando ela está quebrantada de verdade, ela experimenta a confissão
seus pecados, né? Ela experimenta o pedir perdão, né? E o arrependimento. Acho que essa talvez seja uma das primeiras coisas que aconteçam quando a gente se quebranta de verdade. Eu não sei aqui se você tem essa prática ou não, ou se já teve, né? Talvez em algum momento tenha sido mais fácil confessar algumas coisas. Eu entendo isso porque à medida que o tempo passa, né, e se espera que a gente amadureça, né, com o Senhor à medida que o tempo vai passando, e às vezes a gente vai ganhando novas responsabilidades também, né, com Deus, ali no nosso ministério, fica cada vez mais difícil assumir os nossos pecados. Você concorda comigo? Né, fica cada vez mais difícil. Você fala assim, caramba, eu pequei, eu errei, né, fica mais difícil confessar. Mas por quê? Porque a confissão é algo que gera vergonha, entende? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro aqui de um pecado que foi muito difícil para mim de confessar. Muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu posso falar com vocês aqui com liberdade, mas na época foi muito complicado. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Há muitos anos atrás, antes de me casar, minha esposa, a gente tinha um relacionamento comum, como qualquer jovem tem. E a gente acabou, infelizmente, algumas vezes avançando um pouco, né, na intimidade que nós tínhamos. Nós não chegamos a cometer um pecado sexual assim, completo, mas a gente se abrasou algumas vezes, cara. E aquilo gerou muita culpa, né? Toda vez que aquilo acontecia, gerava uma culpa no meu coração muito grande. E aconteceram algumas vezes aquilo. E eu fiquei muito mal, né? E a gente... Alguns momentos a gente conversava sobre isso, mas entenda, a gente fez um caminho ali entre nós. Em algum momento a gente parou e falou, não, a gente precisa parar com isso, a gente está perto de casar, é porque em algum momento isso pode dar muito ruim, né? O negócio a gente pode perder totalmente o controle aqui da situação. Mas entenda, a gente já tinha pecado, a gente já tinha caído, e entre nós a gente pediu perdão um para o outro, e a gente guardou aquilo entre nós, e a gente não falou com mais ninguém. E ficou. Nos casamos, o tempo passou, a gente não tocava nesse assunto, a gente não falava sobre isso. Mas aí um dia, eu num tempo devocional, o Espírito Santo veio e falou comigo, falou, cara, aquele assunto ainda não está resolvido. Você acha que está resolvido porque, né, o tempo passou, e de repente até naquele momento você, né, mudou ali a tua atitude. Mas entenda, não há luz entre você, seus pais e os pais da sua esposa. Eles não sabem o que aconteceu. Então você precisa confessar. Não havia comunhão entre nós. Entende o que eu estou falando, querido? Não havia comunhão plena entre nós. E aí, foi uma coisa assim, estranha. Era de manhã cedo. Eu me lembro que quando eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, foi como, né, um golpe, assim, uma coisa forte, rápida, e eu me desesperei, saí daquele quartinho onde eu estava, era cedo, Yasmin estava dormindo ainda, fui acordar a Yasmin, falei, cara, nós precisamos fazer um caminho aqui. É até complicado, né, porque não é só um pecado meu, é um pecado também dela. Eu falei, por favor, apenas, né, creia aqui comigo, que a gente precisa fazer esse caminho, e vamos embora, cara, porque... né, quanto mais tempo a gente demora para confessar algo, mais difícil fica, né? Porque, como eu falei, o tempo vai passando, você, não, já foi, já morreu. Assunto resolvido, encerrado, mas não estava encerrado. E aí, naquela manhã, mesmo liguei para o meu discipulador, na época Rafael Maron, falei, meu irmão, você está livre aí? Ah, estou livre, cara, vou aí na tua casa agora. Pô, aconteceu alguma coisa, um problema? A pessoa ficou preocupada, né? Falei, não, aconteceu, mas... enfim, quando chegar aí você vai saber. E aí, cheguei lá, abri meu coração com ele, confessei lá minhas mazelas, lá meus pecados, choramos muito, oramos. Creio que naquele dia fui curado, de verdade, fui curado. E foi uma bênção, cara, uma bênção, porque eu vi, né, como a palavra de fato é real, né? A palavra fala que se confessarmos os nossos pecados, né, uns aos outros, Ele é fiel, Ele nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né, e temos plena comunhão uns com os outros. Dali fizemos um caminho com os pais da Yasmin, e de lá fizemos um caminho com os meus pais, porque, entenda, Rafael Maron me discipulou desde os
sei lá, 17, 18 anos de idade, o cara acompanhou minha vida inteira, ele também não sabia daquilo. Eu falei, eu preciso falar também com esse irmão, ele precisa saber, né, como foi, como eu me comportei naquele tempo. Foi difícil? Foi. Complicado pra caramba, vergonhoso demais, mas foi necessário. Então eu queria inclusive te animar, amém? Talvez tenha um assunto dentro de você, alguma coisa que enquanto eu estou falando aqui agora, o Espírito Santo te lembrou, poxa, você precisa resolver isso aqui está nas trevas, isso aqui não está na luz, por favor, irmão, não endurece teu coração não, amém? Só vai. Então, como é difícil, né? Confessar os nossos pecados, pedir perdão. Outra coisa interessante também, que uma pessoa quebrantada ela experimenta, é restituição. Quantos aqui creem que Deus quer restituir tudo a tua vida? Amém? Você crê nisso? Amém. Isso é importante, restituição faz parte do processo, né, de Deus na nossa vida espiritual. Só que tem um problema. O problema é quando nós estamos mais interessados em que Deus nos restitua algo do que em restituir aquilo em qual a gente, né, quando a gente mesmo atravessou uma situação, né, tomou algo às vezes, enfim, e a gente gerou um dano, e a gente precisa restituir aquele dano que a gente gerou, e a gente não tem interesse em restituir isso, entende? Mas a gente está muito preocupado que Deus nos restitua rápido. Olha o que uma vez aconteceu comigo, vou te contar uma outra história breve. Uma vez eu estava lendo o Antigo Testamento, e eu vi que as bênçãos materiais, elas eram, né, algo muito importante. Lendo o Antigo Testamento, eu falei, cara, como Deus, ele, né, abençoava materialmente aqueles homens, né, e toda hora a bênção, né, se apresentava mesmo como uma ação de Deus para confirmar o favor dele na vida daqueles homens, naquelas histórias antigas. E eu falei, caramba, eu preciso experimentar isso na minha vida. Eu tinha perdido, né, alguns bens materiais, né, e eu falei, cara, eu preciso experimentar, eu quero experimentar essa restituição na minha vida, né? E aí eu fui conversar com meu pai numa situação, estava lá em Curitiba ainda, meu pai, e eu falei, pai, você acha errado eu orar a Deus pedindo para que Ele me restitua materialmente daquelas coisas que eu perdi nesse tempo? Ele falou, olha meu filho, não, você pode orar e pedir restituição. A questão não é essa, a questão é você estar pronto para restituir aquilo que você precisa restituir? Na hora, eu falei, caramba, essa pergunta é meio complicada, né? Mas eu lembrei que, irmãos, que eu devia a um irmão, e não era qualquer dinheiro, era algo em torno, se eu não me engano, de uns, sei lá, 40, poucos, quase 50 mil reais, eu devia a uma pessoa que na época me emprestou um dinheiro para abrir uma empresa, e na época abrir empresa, eu não tinha dinheiro para abrir empresa, então fui juntando, né, um monte de gente, um monte de sócio, ali era quase a bolsa de valores, né, um monte de sócio entrando, aquela coisa toda, botando dinheiro, e o irmão também acreditou ali no negócio, colocou um dinheiro, e, enfim, um dia nós sentamos, conversamos, cara, eu preciso de pagar esse negócio, e ele, olha, faz o seguinte, paga do jeito que der. Falei, pô, show de bola, esse irmão é uma benção. E sabe o que eu fiz? Não paguei, né? Eu falei, não, paga, sei lá, cara, paga 100 reais por mês. Meu Deus, vou pagar isso aqui, vou morrer, né, pagando esse negócio. Mas eu falei, tá bom, sei lá, que seja 200, 300 reais por mês, eu vou pagando aqui esse irmão. Queridos, eu nunca pagava, porque não era importante, entende? Não era uma prioridade, eu não via como uma prioridade. Não estou dizendo que não seja importante, pelo amor de Deus, é extremamente importante, né? Pagar as dívidas. Na verdade, a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor, diz a palavra. Mas naquele momento, eu protelei aquilo, empurrei aquilo com a barriga, e naquele dia, naquela conversa com meu pai, eu lembrei, falei, cara, eu devo esse irmão, eu preciso pagar esse negócio. Eu estou tão interessado que Deus me restitua algo, eu não estou preparado para restituir aquilo que eu preciso. Entende que situação complicada? E vira e mexe, aquele irmão me dava uma ligada. A minha sorte, digamos assim, é que ele não era alguém tão próximo no relacionamento, então eu quase não encontrava ele. Mas toda vez que eu encontrava, gerava um constrangimento, sabe? Toda vez que eu encontrava,
caramba, sabe aquela pessoa que você tem vontade às vezes, né, de desviar o caminho? Falei, cara, o cara vai olhar para mim, ele vai lembrar da história, vai lembrar do dinheiro. Eu falei, meu Deus. E aí eu saí, e sério, do caminho, da sala até o quarto onde minha esposa estava, eu lembrei da situação. Falei, cara, eu devo esse irmão. Cheguei no quarto, e a Yasmin estava fazendo alguma coisa, agora eu não lembro, lá arrumando alguma coisa. Falei, Yasmin, é o seguinte, Deus falou comigo. Eu não sei se vai falar isso contigo, não sei como é que você vai aceitar esse negócio. Mas Deus falou que eu preciso pegar meu carro, eu preciso vender esse carro, e eu preciso pagar esse irmão. Eu não tenho dinheiro para comprar outro carro, não sei como é que vai ser, a gente já estava com Laura, já pequena. Falei, cara, mas a gente precisa pagar esse negócio. Por quê? Porque eu estou retendo. Eu preciso restituir esse negócio. É meu compromisso como discípulo. Você entende o que eu estou falando, irmão? É meu compromisso como discípulo. As pessoas acham, né, que quando, né, se convertem, quando estão vivendo com Deus, né, tudo pronto, né? Todas as dívidas foram pagas, né? Aí a dívida da padaria foi paga, da locadora foi paga. Quem que já ficou devendo locadora, querido? Na época da locadora era um terrível, né? Você pegava o filme e depois eu pago, aí acabava esquecendo de pagar. Mas aí, o que eu fiz? Ela, na hora, Yasmin, graças a Deus, mulher de Deus, ela falou, cara, amém, eu creio nisso. Entenda, num determinado momento da situação, eu tentei dar o carro para esse irmão, mas ele, acho que no constrangimento, não aceitou, e eu me aproveitei. Sabe quando você se vale daquelas, então tá bom, então ele não quer receber, então vai esperar mais um pouco aí. E eu seguia naquilo para não pagar. Cheguei no Rio de Janeiro, estava em Curitiba, cheguei no Rio de Janeiro, fui numa loja lá qualquer, uma agência, primeira agência que eu achei que comprava um carro. Falei, irmão, tá comprando carro? Estou comprando carro, avaliei esse carro aqui, avaliou, era um valor menor do que eu devia, irmão. Eu liguei para o irmão, falei, irmão, estou aqui no meio de um negócio, não disse o que era, para não constranger, nem de novo, irmão. Falei, irmão, estou no meio de um negócio, é o seguinte, eu quero saber se você aceita receber, né, essa parte aqui do valor, não lembro exatamente agora quanto que era, para matar a dívida. Entenda, era 3 de janeiro, se me falha a memória, eu acho que era a última coisa que aquele irmão esperava, era receber uma ligação dia 3 de janeiro, né, de que eu estava querendo pagar aquela dívida com ele. E foi muito legal aquela experiência, porque ele falou assim, cara, eu aceito. Amém, te fecha aqui essa história. Falei, glória a Deus. E aí fizemos lá os trâmites finais, o cara me depositou o dinheiro, transferi o dinheiro e caso encerrado. Você entende a importância da restituição? Você quer ser restituído por Deus dos anos perdidos em nome de Jesus? Você quer? Esteja disposto a restituir você aquilo que você sabe que precisa. Aquilo que o Espírito Santo te lembrar essa noite, por favor, não perca tempo, restitua. Amém? A pessoa quebrantada, ela tem também um espírito perdoador. Ela não apenas pede perdão, mas ela também perdoa, né? Jesus disse o seguinte na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, né, aqueles que nos têm ofendido. É uma oração interessante, é algo forte que Jesus está falando, mas Jesus está conectando, né, a nossa condição de liberar perdão, a condição de Deus também nos liberar perdão na mesma medida. E eu te pergunto, será que Deus se Ele for te perdoar, como você tem liberado perdão, será que seria bom para você? Será que seria bom para nós se Ele perdoasse na medida em que a gente tem perdoado as pessoas? Ou será que o nosso coração ainda é muito orgulhoso para não liberar perdão? Porque entenda, quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando numa posição acima da posição de Deus, porque Deus, sendo perfeito, né, Criador de todas as coisas, Ele poderia não perdoar ninguém. Só Ele tem essa condição e esse poder de não querer perdoar ninguém, mas ainda assim, olha que coisa interessante, né? Ainda assim, Deus, né, na pessoa de Jesus, se colocou numa condição de extrema humildade e liberou perdão a todos. Olha o que Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa.
assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha, Deus nos perdoou quando a gente nem tinha pedido perdão. Entende como isso é forte? Ele nos perdoou quando a gente nem tinha condição de retribuir nada a Ele, mas Ele nos perdoou. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, eu não vou ainda liberar o perdão, porque né, o cara não veio, não chegou, não se humilhou, não pediu, cara, mas não foi assim que Deus nos perdoou. Ele liberou perdão para nós quando a gente não tinha condição nem de corresponder a nada. Amém? E que seja assim também na nossa vida, que a gente siga esse mesmo caminho. Outra coisa, que um coração quebrantado, ele prova, ele suporta as ofensas, sem retaliação, sem vingança. Olha, isso eu te digo que é uma coisa, talvez muito difícil, né? De fato, somente alguém cheio do Espírito Santo, para suportar, né? Uma agressão, uma ofensa, sem querer se vingar. E principalmente, quando nós estamos, né, ali corretos numa situação, sofremos, né, ali a injustiça, é muito difícil sofrer injustiça. Olha o que 1 Pedro, capítulo 2, 19 fala. Porque isto é agradável a Deus. Olha o que é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso sim é agradável a Deus. Porque para isto mesmo, olha para que nós fomos chamados, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Amém? Nós fomos chamados para isso. Sei que há um desejo muito grande da gente se defender. A nossa natureza, né, ela grita por isso, ela clama pela nossa autodefesa, né? Quando alguém vem nos atacar, né, a primeira postura é, opa, não, comigo não, né? Sou crente, mas não sou otário, né? Isso que muita gente fala aí fora, né? Sou crente, mas não sou bobo, não sou otário. Mas não é isso que a palavra fala. Porque Jesus, na posição em que ele estava, ele poderia, né? Como eu falei para você, ele poderia revidar a todos, dar a todos, pagar o mal a todos. Mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu o quê? Ele escolheu pagar o mal com o quê? Com bem. Olha o que Romanos capítulo 12, verso 17 fala. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, né, à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que é interessante? Não é apenas não retalhar o mal que você sofre, mas é você ir além disso, é você fazer o bem a quem está te fazendo mal. Cara, isso é muito forte. Entende isso? Estão conseguindo compreender que isso é impossível de ser vivido se não for cheio do Espírito Santo? Queridos, sem o Espírito Santo não tem como a gente praticar isso aqui. Se a gente não tiver pleno no Senhor, como, em sã consciência, alguém, né, vai dar de comer, né,
ao inimigo, de beber ao inimigo. Cara, isso não é uma coisa normal a nós meros mortais. Só o Espírito Santo pode produzir isso em nós. Outra coisa que mostra como nós estamos no caminho do quebrantamento é quando a gente considera o nosso irmão superior a nós mesmos. Quando a gente considera o nosso irmão mais importante do que nós mesmos. Tenha muito cuidado. Hoje em dia, muita gente pregando, né? Falando sobre o como você é importante, né? Tem muita gente falando, olha, você é muito importante, você é muito importante, você é importante demais, especial. Sim, nós temos nosso valor e a nossa importância perante Deus, só que a gente ouvir isso toda hora, entenda, o seu ego, né? O seu ego já sabe que você é importante, ele já se sente importante. Mas olha o que Filipenses capítulo 2, verso 3 diz. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tem uma versão que fala, né? Acho que na NVT diz assim, ó, considerando o outro mais importante. É sério, cara, para pensar no que eu vou te falar. Será que a gente consegue viver esse negócio? Será que nós temos vivido isso de fato? Será que quando você encontra teu irmão, você olha para ele como alguém superior a você? Percebe como isso muda, né? Porque mesmo na nossa natureza aqui errada, existem pessoas que a gente olha, a gente não olha como igual. A gente olha e reconhece, né? Não, essa pessoa está numa posição acima, essa pessoa é mais importante do que eu. E quando essas pessoas cruzam, né, o nosso caminho, o que a gente faz? A gente trata elas como a gente trata outras pessoas? Sim ou não? Não, né? Como a gente trata alguém que a gente considera importante? A gente trata de uma forma diferenciada, né? A gente não trata de qualquer maneira, a gente trata com algo a mais. E aqui, o que ele está falando é que nós deveremos considerar todos superiores a nós. Não é só quem você considera, mas é todos. Outra coisa importante nesse quebrantamento, né, que uma pessoa quebrantada ela vive. O quebrantado, quando ele ouve uma direção de Deus, quando ele ouve uma ordem de Deus, ele obedece imediatamente. Ele não espera, ele não prolonga, ele não protela, ele não empurra com a barriga. Por quê? Porque ele sabe que obediência tardia é o quê? Todo mundo aqui sabe isso, né? Você deve ter cansado de ouvir isso. Meu pai fala muito sobre isso. Obediência tardia é igual a quê? Desobediência. E dependendo da situação, né? A obediência tardia pode custar a vida de alguém, correto? Porque se você falar assim, criança, sai daí, né? Sai daí agora. Sei lá, criança na rua, sai daí agora. E se a criança se demorar em obedecer, o que vai acontecer? Ela vai ser atropelada. Ela vai ser atingida. O mesmo acontece também com a gente. Às vezes Deus já está te falando, filho, sai dessa situação agora. E o que você faz? Não, só mais um pouquinho. Dá para administrar mais um pouquinho. Não, peraí, não é bem assim, Deus. Aí começa a negociar com Deus. Isso está errado. Se Deus já te falou algo, se Deus já te mostrou algo, se Deus já te deu uma direção, obedeça, em nome de Jesus, amém? Não espere. E para a gente poder fechar e concluir isso aqui, um último indício de que nós de fato estamos quebrantados, é quando a gente consegue manter a calma, manter a tranquilidade, mesmo quando os nossos planos são mudados. Quem aqui usa agenda? Por favor, se identifique. Quem usa agenda? Eu sei que algumas pessoas usam mais do que outras, né? Eu sei que algumas pessoas são até muito metódicas, né? Usam a agenda de uma maneira assim, meu Deus, né?
a agenda está ali e tudo precisa, né, sair conforme o planejado, conforme que foi, né, escrito, desenhado, e se não sair a pessoa fica preocupada. Nós precisamos confiar que Deus segue no controle, mesmo quando a gente perde o controle. E é exatamente isso que Deus quer trabalhar. Deus quer, como eu falei aqui inicialmente, Ele quer o quê? Nos quebrantar. Ele quer nos tornar o quê? Mais humildes. Então o que Ele vai fazer? Ele vai quebrar o teu plano em algum momento. Porque em algum momento o teu plano, entenda, não é o plano de Deus. Por mais bacana que ele seja, por mais maravilhoso seja, por mais seja a ideia mais linda do mundo, talvez não seja o plano de Deus para você naquele momento. E o que Ele vai fazer? Ele vai quebrar isso. Ele vai mudar. A agenda, né, vai mudar. Será que a gente está pronto para isso? Eu estou te perguntando isso porque eu falo disso que é algo difícil para mim também. Cara, isso é muito... Bem, praticamente tudo que eu falei aqui é totalmente complicado e impossível para mim, mas isso aqui também é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu planejo algo, né? Tá ali, o dia tá todo bonitinho, você vai, pô, hoje o dia vai ser legal, ó, fazer isso, aquilo. E aí o dia já começa, e quem tem muitos filhos, né, sabe como é que funciona, né, com criança. Tá tudo lindamente planejado, aí começou o dia, a criança já começa vomitando, tu, meu Deus do céu. Aí já começa vomitando, já tá quente, tá com febre, aí tu, meu Deus, será que esse troço pega? Será que vai pegar nos outros também? Será que... Cara, aí começa aquela coisa, não, acho que vai ser melhor levar no médico. Aí tu já pensa, meu Deus, o médico deve estar cheio pra caramba, o hospital. Aí já era, amigo. Aí quando tu entra no hospital, aquele monte de criançada, aquele monte de gente. E meu Deus, e parece que tá tendo uma guerra, que todo mundo tá lá dentro do hospital. E, meu Deus, aí até tu ser atendido 3, 4 horas, elas se passaram. E aí, enfim, tudo que você tinha planejado para aquele dia mudou. E a gente precisa confiar o quê? Que Deus segue no controle. Ele sabe por que te tirou, né, daquele plano, naquele dia. Deixa eu te contar uma experiência aqui final. Ontem, quando nós estávamos vindo para cá, na Avenida Brasil, vocês sabem que a Avenida Brasil é um lugar maravilhoso, né? Um lugar show de bola, um lugar onde não acontecem coisas ruins, né? Só coisa boa. E aí estávamos na Avenida Brasil e de repente o trânsito parou todo, bum, completo, parou tudo. E aí pensei, deve ser obra, né? Porque a obra na Avenida Brasil deve estar aqui, 15 anos está tendo obra na Avenida Brasil, ou 20, acho que na verdade quando eu nasci já estava tendo obra na Avenida Brasil, nunca terminou aquela obra. E a obra seguia, eu pensei, deve ser obra, né? E aí estou ali olhando, né, observando mais à frente, e quando eu reparo na pista da direita, estou vendo alguns carros manobrando e voltando. Eu falei, cara, se a galera estiver voltando da obra é porque, sei lá, explodiu alguma coisa na obra, não sei, então, algo está acontecendo na obra que deu muito errado, o pessoal está fazendo o caminho de volta na Avenida Brasil, né? E aí, tirei o cinto de segurança, abri a porta do carro, olhei do lado de fora, e aí quando eu vi já não era mais só um carro, aí tinha 2, 3, 4, 5, 6, aí eu falei, não, peraí. Aí a tua cabeça daquela viajada, eu falei, cara, será que começou o apocalipse zumbi, eu não estou sabendo, né? Será que algum vírus novo se espalhou, ou sei lá, a guerra da Ucrânia veio para cá, alguma coisa aconteceu? E aí, amigos, no meio dessa volta, aí é moto voltando a contramão, aí um motoqueiro passa gritando, arrastão, arrastão. E aí eu já olhei para o carro e falei, meu Deus, um ótimo dia para ter um arrastão. Eu estou aqui, as crianças tudo no carro. Normalmente, né, a gente vem para Cabo Frio, só os homens ali, estavam cheio de crianças dentro do carro. As gêmeas já estavam dormindo. Falei, meu Deus do céu, cara, só que me faltava um arrastão aqui. Na Avenida Brasil não tem para onde você correr, para onde você sair. Né? Aí eu gritei para os caras que estavam atrás, arrastão, gente, vamos, dá a volta pro carro e tal. Aí entrei no carro de novo, aí a galera já, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não, está acontecendo um arrastão, mas vamos ficar de boa e tal. E aí começa a manobrar o carro e tal, e aí o cara que está atrás não entende o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí começa, mas o que foi? Arrastão, me dá ré com o carro, sei lá, faz alguma coisa aí, né? Manobra. E aí, graças a Deus, a gente foi uma situação rápida. Quando a gente estava voltando já na contramão, aí se aproximaram, acho que uns 3 policiais assim, aí fizeram um sinal de ok, sabe, tipo, ó, pode seguir,
já está tudo resolvido. E aí, graças a Deus, né? Você agradece a Deus, você é obrigado. E voltamos. E eu lembrei depois, eu e a gente estava conversando sobre isso, falei, cara, que interessante, né? Porque nós não saímos no horário que a gente havia planejado. A gente tinha marcado de sair um pouco mais cedo, acho que uns 30 minutos antes. E aconteceram algumas coisas que mudaram o nosso esquema, sabe? Aí teve que abastecer o carro, teve que fazer um negocinho ali, pega o negócio, sair de casa, né, com um monte de criança, aí sempre esquece alguma coisa, tem que botar no carro e tal. Acabou não saindo conforme o planejado, mas olha que bênção, né? Olha que livramento, e depois a gente fica pensando assim, caramba, engraçado, né? Por quê, né? Mas aí quando você vive algo assim, você pensa, caramba, talvez se eu tivesse chegado ali 30 minutos, né? Antes, talvez se eu tivesse seguido o meu plano, eu estaria de repente lá no meio da bala perdida. Entende o que eu falo? As coisas de Deus são perfeitas. Ser quebrantado não é defender os seus interesses, mas sim ser forte para defender os interesses do reino de Deus. Amém? Isso não tem a ver com fraqueza, né, pessoal, ser um homem ou uma mulher fraca. Não é nesse sentido. Fraco como pessoa, como alguém que precisa ter posturas em Deus. Porque para ter posturas em Deus, nós precisamos, né, da força do Espírito Santo. Precisamos ser fortes em Deus. Mas entenda de uma coisa, para nossa carne, né, para o nosso eu, poxa, é muito importante ter pontos fracos. Muito importante. É muito importante lidar com a fraqueza. E aí eu me lembro de uma conversa que estava tendo outro dia com uma menina, uma amiga, até daqui de Cabo Frio, e ela falava sobre as guerras que ela passava em relação à depressão e outras coisas mais na mente, e falando de como ela orava para vencer aquilo, orava, e aí ela falou assim, poxa, mas parece que eu não consigo vencer esse negócio. E aí eu falei, filha, talvez você nunca prevaleça sobre isso. Não é uma história, não estou querendo assim, ser dramático, mas entenda, talvez você nunca pare de sentir o que você sente. Por quê? Porque se isso de alguma forma é o que te leva para Deus, é o que te faz se humilhar diante de Deus, falar, Senhor, preciso de Ti. Cara, isso não é um problema, isso é uma bênção na tua vida. Amém? Se essa situação que você está passando hoje é o que está te fazendo ir para Deus, querido, você precisa mudar a tua visão sobre isso. E agora eu vou lembrar aqui, né, de José, como eu falei na semana passada, né? Será que a gente consegue ver Deus no que a gente está passando? É isso, Deus quer mudar a nossa forma de ver as coisas. Então, se o que você está vivendo hoje coopera diretamente com o quebrantamento de Deus na tua vida, com a humilhação de Deus, que aquilo que Deus quer te tornar, um homem mais manso e mais humilde, isso não é um problema, isso é a solução dos teus problemas. Amém? Porque o propósito de Deus é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Amém.